jeito, nunca consegui. Então, a gente está estudando, né, a questão da semelhança entre pais e filhos, né? E definitivamente não são mesmo iguais, não somos iguais, né? E como é que a gente percebe isso? Estou querendo retomar um pouco para falar a respeito, para fazer um pouco de sentido. É assim, a gente quando chega aqui no mundo, a gente não chega como pai, a gente chega como filho. Eu tive pais, né? Eventualmente ainda tenho pais, mas eu cheguei como filho. Então, a minha formação de vida é uma formação como filho. Durante a minha formação como filho, eventualmente acontece na minha vida, como aconteceu, ou na vida de alguma pessoa, a oportunidade dela se tornar pai, se tornar mãe, né? E então, assim, o curso que se pode dizer que a gente fez na vida toda, a maior parte dele é o curso de filho. O curso de pais a gente começa a fazer depois que a gente se torna pais. Agora, até ali, até aquele ponto, o que acontece é que a gente se harmoniza com aquilo que recebeu dos pais ou não. A gente aceita aquilo que recebeu dos pais ou não. A gente contesta aquilo que recebeu dos pais ou não. A gente se forma, né? A gente se torna um ser humano independente, autônomo, e no momento em que a gente se torna o pai ou a mãe, né? A gente começa a colocar em prática aquilo que a gente entende devesse ser o ideal do lugar do pai. E sempre comparado com os pais que nós temos ou tivemos, né? Então, se o meu pai foi extremamente liberal, é sujeito eu ser uma pessoa extremamente rígida, ou vice-versa. Por quê? Porque, de repente, eu entendi que aquilo que eu recebi não foi o ideal, não foi aquilo que eu deveria ter recebido. Isso faz com que, em alguns momentos, a gente se torne, enquanto pais, o inverso daquilo que a gente recebeu. Por uma questão assim de procurar acertar mais do que aquilo que eventualmente tenham acertado com a gente. Então, o lugar que a gente começa a ocupar, o lugar de pai, o lugar de mãe, ele começa a ser um lugar sem nenhum tipo de experiência prévia, como pai, como mãe. A gente não faz um cursinho, não tem isso, né? Tem o curso de pai, mas é um curso de pai teórico, é na prática que vai acontecer a coisa. Por quê? Porque o filho se apresenta, nem todo filho tem dor de barriga, por exemplo. A minha filha mais velha teve, durante acho que 9 meses, a gente jogava carteado à noite enquanto ela chorava, porque ela tinha dor de barriga. O que eu podia fazer? A gente não conseguia dormir, então vamos jogar carta, né? Também só dava para fazer isso, tá? Porque com aquele chororô no ouvido era o que dava para fazer. Então, assim, já a segunda filha já foi um pouco diferente, já foi um pouco mais calma a situação. E com o terceiro filho, que no caso é o Marcel, né? Aí a coisa já foi bem diferente até mais ou menos os 10 anos de idade dele. Até esse período, o que aconteceu de maneira predominante foi aquilo que está sendo relatado aqui. O acesso a ele se deu muito durante todo esse tempo, praticamente 10 anos de idade, com a mãe. 90% dos contatos, ou até mais, era com a mãe. A mãe é que dizia o que e como realizar na vida. Acontece que aí o lugar do filho, eu aí me reporto ao meu momento enquanto filho, né? Do lugar de filho, o filho começa a sentir falta de algumas coisas. Porque ele sente que aquilo que ele está recebendo apenas da mãe não é suficiente para que ele se estruture. Então, de repente, ele precisa de alguma atitude um pouco mais enérgica, ele precisa de alguém que diga, olha, não, e fala não uma vez só, não é 10 vezes, 500 vezes, porque mãe fala não eternamente, mas normalmente pouco resolve, né? Agora, o pai às vezes fala não uma vez só, às vezes não precisa nem falar não, basta nem responder a pergunta que foi feita, o filho já entende que aquilo é um não. E não tem conversa, não tem discussão. Então, assim, o filho se apresenta como ele começa a pedir alguém na vida dele que dê uma sustentação para aquilo que ele sente como necessidade. Então, assim, a partir desse momento em que os filhos começam a chamar as pessoas que cuidam dele pelos lugares, lugar de mãe e lugar de pai, é que a gente começa a se tornar realmente pai e mãe. Porque até então a gente é um servidor, a gente tá no lugar de ser assim um bonzinho, né? Até como foi dito, vamos ser bonzinho para a criança, mas não é só de bonzinho que a criança precisa.
ela precisa também de quem estabeleça maneiras dela se conduzir na vida, porque lá na frente ela vai precisar de maneiras para se conduzir na vida. Ela não vai encontrar na sociedade um monte de bonzinho dizendo para ela que lindo que você está fazendo, né? Tem coisa linda, mas uma boa parte não é bonita, né? Então, assim, esse momento em que os lugares, eles são, a gente é chamado para eles são colocados para que a gente ocupe, esse é o momento da gente começar a ter uma atitude um pouco mais coerente, de fato, com o lugar. Agora, voltando um pouquinho, né? A gente não nasce sabendo isso. Então, assim, uma oportunidade é a gente começar a estudar. Minha palavra hoje é estudo. A gente pode e precisa começar a estudar o que é que o lugar de pai e de mãe, ele contém. Ele de fato, assim, tem que dispor, tem que disponibilizar para quem vai receber alguma coisa, né? E isso absolutamente mostra a distinção entre um e outro, entre quem dá e para quem recebe, né? E desse ponto, desse lugar, que também não é um lugar assim da infalibilidade, né? A perfeição ainda está um pouco distante da gente, né? Então o que a gente pode e precisa fazer é procurar aprender cada vez mais para ver quais são os pontos em que necessariamente a gente deve agir, intervir, e quais os pontos que a gente pode deixar a coisa andar pela consciência do próprio filho. Por quê? Porque a vida depois é dele. É ele que vai tomar as decisões daquilo que ele achar mais adequado, interessante, conveniente e necessário, e vai fazer se achar que deve fazer também. Como nós fizemos também. Nós também, mesmo que nossos pais tenham dito uma porção de coisas, ensinado uma porção de coisas, na hora de fazer, é a nossa decisão que vale. A gente pode se reportar aquilo que foi dito. Puxa, minha mãe e meu pai me disseram algumas coisas assim, então eu vou procurar seguir, mas eu vou procurar seguir do meu jeito. Eu não consigo fazer do jeito dele porque ele é uma outra pessoa. Cada um de nós é uma pessoa. Não tem como a gente ser uma reprise, um videotape. A gente pode ter semelhança, mas não somos iguais aos nossos pais, de jeito nenhum. Então, eu penso que o que é legal a gente saber, e importante a gente saber, é que é necessário a gente estudar a respeito disso, estudar muito, ver o que é que o lugar, pede para que a gente exerça, né? E o que é que o lugar pede para que a gente não faça, porque também tem o não fazer. Eu acho que para a gente falar um pouquinho, acho que a gente pode continuar daqui a pouco. Muito legal, gostei.